Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de matemática hoje. A aula de matemática, nós estamos dando sequência, né, nas nossas unidades de medida. Então, as unidades de medida. Então, a continuação lá na página 209, né, gente? Outras unidades de medidas de superfície. Então, vamos lá. Assim como o centímetro quadrado, que é o cm2 lá no 2 diminuído, o decímetro quadrado também a gente escreve assim, 10m, 2 em cima. 2 elevado, que a gente chama, tá? Então, o decímetro a gente escreve assim, dm2. Nossa, isso. 2 elevado. É uma unidade de medida de superfície. O decímetro quadrado é a área de um quadrado com 1 decímetro de lado. Então, ao invés, nós estudamos aquele de quadradinho aqui ser 1 centímetro, 1 centímetro. Então, aqui, se ele tiver 10 desse aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vai ser 1 decímetro. São 10 pedacinhos. 1 decímetro tem 10 centímetros. Observando o quadrado ao lado, calcule quantos centímetros quadrados há em 1 decímetro quadrado. Depois complete. Então, ali, quanto que é cada pedacinho? 10 centímetros. Então, 10 centímetros vezes 10 centímetros, quanto que dá? Facinho, né, gente? E 1 decímetro tem tantos centímetros, né? O metro, o M2, é a área de um quadrado com 1 metro de lado. Então, assim, ali ele tá falando pra gente, a gente iria fazer lá na escola, né, na verdade, né? Mas em casa, o que eu quero que vocês façam? Na escola a gente vai fazer isso daqui, nós vamos fazer aqui, ó. Até a prof vai escrever aqui. Vamos fazer na escola. Escola ficou. Na escola. Aqui na escola, lá na escola a gente vai fazer esse daqui. Mas em casa, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar pedacinhos de papel e vão medir 10 centímetros, tá? Então, vão pegar papelzinho e vão medir com a régua 10 centímetros. Vão fazer pedacinhos de 10, 10, 10 e 10, até formar 1 metro, ok? Então, vão colocar um do ladinho do outro e vão medindo com a régua, tá? Eu quero que vocês façam isso e mandem para a prof, tá? Então, vamos colocar lá. Vamos cortar quadradinhos de 10 centímetros cada um e vão colocando um do ladinho do outro até fechar 1 metro. Então, quantos quadrados será que a gente vai ter que colocar um do ladinho do outro para dar 1 metro? Pense um pouquinho. Bem fácil, né, gente? Tá? Pensem e vão fazer lá. Aí, na página 210, quantos quadrados de jornal aí vocês vão completar? Quantos quadrados de jornal ou de papel ali de 1 decímetro de lado são necessários para formar 1 metro quadrado? Então, daí vocês vão colocar um do ladinho do outro para formar 1 metro quadrado. Dá até para usar esse daí do lado, tá? Esse da página 209, que é praticamente a mesma coisa. Nossa, dei a resposta. Quantos decímetros quadrados há em 1 metro quadrado? Aí vocês vão completar. Meu Deus, tá aqui, né, gente, a resposta, né? Tá aqui na página 209 a resposta. Moleza. Ali no Fazendo Estimativas,
primeiro você faz as estimativas das áreas das superfícies indicadas na tabela, depois, usando a colcha de quadrados do jornal, verifique com sua turma se vocês fizeram boas estimativas. Então, vocês vão medir, como a gente não está em sala, vocês vão medir o quarto de vocês, a cozinha de vocês, tá? Então, vão medir lá, vão colocar lá esse metro que vocês fizeram, o metro quadrado, e vão colocar no chão para ver onde que dá, tá? Então, vou ver quanto tamanho que dá. Eu quero da sala, vou colocar aqui, sala, cozinha e quarto. Ok? Sala, cozinha e quarto. Aí vocês vão medir e vão colocar ali para a prof. Júlia mora num apartamento de 2 quartos. Veja as medidas do apartamento de Júlia. Na planta, ao lado, e responda as questões. Qual é a área do quarto de vestir? E olha aqui o que ele tem. Olha as medidas. Do dormitório. Área, o que é? Multiplicação, não esquece. Perímetro, soma. Área, multiplicação, tá? Então, faz lá. Veja as medidas das traves do gol. Qual é a área do retângulo formado pelas traves e pela linha do gol? Use a calculadora para fazer o cálculo, porque essa aqui tem os quebrados ali, não faz à mão, tá? Usa a calculadora. Pode usar a calculadora e faz. Daí vai fazer bem certinho, não vai errar. Na página 211, 1 quilômetro quadrado, um km, é uma área de um quadrado de 1 quilômetro de lado. Por exemplo, 1000 metros quadrados, né? Para ter a ideia do tamanho do quilômetro quadrado, você precisaria de 1 milhão de colchas para que fosse feita, representado um metro quadrado, né? Então, é 1 milhão de colchas, né? O quilômetro quadrado é usado para medir a área de grandes superfícies, como de países, estados, cidades, eles medem com esse, tá? Então, o Brasil é o maior país em extensão territorial da América do Sul e o 5º do mundo. Veja a tabela dos 5 maiores países do mundo em extensão territorial. Então, ali tem o país Federação Russa, tem 17.075.400 quilômetros quadrados. O Canadá tem 9.970.610 quilômetros quadrados. A China, 9.536.499 quilômetros quadrados. Os Estados Unidos, 9.372.614 quilômetros quadrados. E o Brasil, que é em 5º colocado, 8.547.403,5 quilômetros quadrados. Pense, gente. Então, pesquise qual é a área do estado brasileiro em que você mora. A gente respondeu isso em geografia, né? Então, qual que é a área ali? Qual que é a área do nosso estado? Vai ter lá, vocês vão jogar lá na internet. Área do estado de Santa Catarina. E vai aparecer a área total, tá? Porque nem a prof sabe certo qual que é. Só pesquisando para ver. Lendo e construindo gráficos. Observe o gráfico, a extensão em quilômetros quadrados de matas derrubadas na Amazônia, no período compreendido entre 2000 a 2007. Quilômetros quadrados de matas derrubadas, então tem ali de julho 18.226 em 2000, no ano de 2001 18.165, no ano de 2002 21.238, no ano de 2003 25.282, no ano de 2004 27.379, subiu bastante em 2004. Em 2005 baixou, foi para 18.759. Em 2006 um pouquinho também, 14.039. E em 2007 11.224. Em qual destes anos a derrubada foi maior? Tá ali, né, gente? Qual o ano que foi? Quantos quilômetros quadrados de mata foram derrubados a mais em 2006 do que em 2007? Então, vão ter que fazer a continha, né? 14 tal, menos o 2006, menos 2007, para saber quanto que foi a diferença, né?
E ali, qual é a sua opinião? Ambientalistas do mundo inteiro estão preocupados com a extensão de florestas devastadas dia a dia no mundo. Para se ter uma ideia, a área total desmatada na Amazônia nos últimos 45 anos já ultrapassou 700 mil quilômetros quadrados. Só nas 2 últimas décadas, cerca de 356,5 quilômetros quadrados de floresta desmatadas. Nos últimos 20 anos, a Amazônia perdeu uma área maior do que a Itália, de tanto que foi desmatada. Então, na sua opinião, as pessoas têm consciência do que é preciso preservar as áreas verdes? Então, vocês vão responder ali para mim. Vocês acham que as pessoas têm consciência do que elas entendem que é preciso proteger essas áreas verdes, que é bom para nós, para a nossa saúde? Elas entendem isso? Aí vocês vão responder aí com a opinião de vocês, tá? E o brincando na malha, observe os tapetes. Ambos são quadrados. Agora calcule a área do tapete. Vermelho usando o quadradinho como unidade de medida e o verde usando como unidade de medida. Faça 2 quadrados como este e verifique todas as maneiras possíveis de colocar o quadrado vermelho sobre o verde, fazendo linhas que coincidem. Veja ao lado a maneira como fizemos. Represente em papel quadriculado as maneiras que você encontrou. Depois compare com seus colegas. Então, vocês vão fazer isso no caderno de vocês, tá? Então, coloca lá, atividade do dia 6/7, fazer número 2, fazer um quadrado. Aí, ela ali colocou dessa forma, né? Ela colocou o verde embaixo e o vermelho bem no centro. Mas vocês vão fazer da forma que vocês quiserem. Quiserem colocar o vermelho mais aqui para o canto, mais esse aqui para cá, também não tem problema, tá? Então, vão fazer o quadriculado lá no caderno e vão pintar de verde e de vermelho. Daí, vocês fazem do jeito que quiserem, ok? E lá na número 213, observe a área em quilômetros quadrados destacados no globo terrestre. América do Norte, 23.967.436. Europa, 10.349.915. A Ásia, 44.272.922. A África, América Central, 742.266. América do Sul, 17.850.568. A Antártida, 14.108.000. A África, 30.275.922. E a Oceania, 8.480.354. Arredonde para a centena de milhar mais próxima os números que indicam as áreas em quilômetros quadrados. Registre na tabela abaixo os números arredondados. Então, vocês vão pegar esses números aqui. Então, ali tem a América do Norte, por exemplo. A América do Norte é 23.967.436. Qual que é a unidade a centena de milhar mais próxima? Centena de milhar. 24 mil. Vão arredondar para 24 mil, porque ela já está no 960, né? Então, aqui vai ficar 24 milhões, tá? Nossa, que lindo, meus zeros. Né? Ela vai ficar 24 milhões, porque ela já está bem próximo ao 24, ela já está 967. Presta atenção nisso, tá? E a unidade de milhar mais próxima. Qual que é a unidade de milhar? 967. Então, ela já passou dos 50, já está mais próxima do 1000, né? Ok? Aí vão fazer com as outras ali, América do Sul, América Central, África, vão arredondar todas elas. Não é para copiar de lá de cima e colocar, é para arredondar, tá? Você já leu Matemática em 1001 Histórias? Será o Saci? Fim de semana no sítio da avó Zilá, excelente oportunidade para devorar os quitutes que ela faz e colocar em prática conhecimentos sobre perímetros e áreas. Então, é um livrinho de história, né? É isso por hoje, gente. Aí lá no plural também vai ter umas atividades sobre
lá de matemática, né? Sobre países também, que a prof colocou lá, tá? Façam as atividades, façam do livro, tá? Façam todas as atividades, gente, que depois a gente vai fazer toda a correção quando a gente voltar, ok? Beijos e até amanhã.